Eu quero seguir sobre o tema unção apostólica e nós temos cada dia mais o discernimento desse lugar em Deus. Não estamos falando sobre títulos, sobre posição, sobre cargos. Aliás, aqui na casa de oração, uma das coisas que não há ênfase é de cargo. Nós não colocamos ninguém em cargo nenhum. Aqui cada um é uma árvore e cada árvore dá o seu fruto. O pé é pé, a mão é mão, e o pé de abacate tem que dar abacate. O pé de jabuticaba tem que dar jabuticaba. Assim é o reino de Deus, a igreja orgânica, cada um dando o seu fruto. Então não há ênfase de títulos e muito menos houve uma ênfase ou preocupação no nosso coração em relação ao título em si de apóstolos. Mas no final do ano passado, o Senhor falou conosco que ia mudar a nossa patente, que a nuvem estava andando e que nós deveríamos nos mover diante desse mover do Senhor na terra. E é claro que essa palavra, ela veio do Espírito Santo e nós ficamos quietos na nossa, porque o que é de Deus se confirma. A palavra apóstolo, ela foi banalizada com o passar do tempo no Brasil, porque muita gente se auto-intitulou, muita gente se auto-nomeou, se auto-ungiu. E na verdade isso é um reconhecimento que vem de alguém que carrega essa patente. O tema ou termo apóstolo não é uma palavra hebraica, ela vem da raiz da cultura de Roma. E o que acontecia? Generais eram enviados para conquistar novos lugares e ali implantar a cultura de Roma. E Jesus vem à terra e o que ele faz? Ele escolhe ali aqueles 12 homens que seriam os seus apóstolos, entendendo a missão e a responsabilidade que essa função trazia sobre a pessoa. E o Senhor Jesus então estabeleceu, ungiu, consagrou e nomeou os apóstolos. E hoje é pelo Espírito Santo. Assim como Paulo, que não viu Jesus, mas ele se converteu e se transformou num dos apóstolos ícones que escreveu o maior número de livros ali do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele traz referências grandiosas para nós. E aqui na igreja, em Vida no Espírito, nós nos referenciamos muito ao que o Senhor mostrou para ele. E ele é um dos que diz, né? Eu oro em línguas mais do que todos vocês. E ele foi um apóstolo que também sofreu muito. A maioria deles morreram, foram açoitados. João Batista, ele terminou preso na ilha de Patmos. Então, na realidade, o termo apóstolo dá vontade de você correr 3 dias sem parar e olhar para trás, porque é um termo que traz uma responsabilidade muito grande e um peso espiritual sobre as nossas vidas, porque não é um título e nem uma posição e nem um anel novo nas mãos, é responsabilidade. Inclusive esses apóstolos morreram por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi junto com Barnabé pregar aos gentios. E eu quero ler essa palavra com vocês e algo me chama muita atenção. Eu fiz um resumo do capítulo 14 e eu vou ler uns pontos muito importantes aqui. Continuando a viagem, Paulo e Barnabé vão até Icônio e ali entram em uma sinagoga judaica. Ao ouvir a pregação, muitos judeus e gentios creram. Muitos judeus e gentios creram. De forma não incomum,
alguns judeus continuavam a provocar a ira das multidões contra os apóstolos. Isso acabou dividindo a cidade, mas não foi o suficiente para abalar a confiança de Barnabé e Paulo. Lá em Listra, os apóstolos se depararam com um paralítico, que ao ouvir a mensagem do Evangelho, creu. Fala comigo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, creu. Paulo percebeu a fé do homem e liberou a palavra de cura. E imediatamente o paralítico voltou a andar. O milagre deixou as multidões agitadas. Eles começaram a dizer que os apóstolos eram deuses e passaram a adorá-los. A multidão, as pessoas têm muita dificuldade para ver o mover genuíno do Senhor, do céu. E aqui eles começam a adorar a Barnabé e Paulo. Com muito trabalho, Barnabé e Paulo tentavam impedi-los de fazer isso. E começaram a pregar energicamente contra a idolatria. Fala comigo, contra a idolatria. Então eles diziam e eles paravam e falavam, não é a respeito de nós, porque eles ajoelhavam para adorar eles. Eles começaram a pensar que era Paulo e Barnabé que estavam realizando os milagres. E eles diziam, não somos nós. E eles foram enérgicos contra a idolatria. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, que chegou a ser dado como morto. Fala comigo, dado como morto. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, Paulo apanhou tanto nesse dia, que foi dado como morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Ao chegar em Antioquia, eles contaram tudo o que havia acontecido, algo que certamente alegrou o coração da igreja. Esse episódio aqui em Atos 14 revela algo muito poderoso. Os 12 apóstolos que estavam em Jerusalém enviam Barnabé como apóstolos para pregar o evangelho e ali encontrar os primeiros gentios. Amados, o evangelho só chegou em nós porque essa expansão desses homens generais com patentes elevadas em Deus, apóstolos, romperam obstáculos e foram e pregaram aos primeiros gentios. E hoje chegou até nós, porque o Senhor Jesus tinha um plano e um propósito: levantar autoridades, levantar governo na terra, levantar apóstolos que iam e atravessariam limites, cidades, e faria com que o evangelho chegasse em outras cidades. Quantos podem aplaudir o Senhor e agradecer porque o evangelho chegou até você, chegou até a cidade de Franca? Vamos aplaudir o Senhor, mas aplauda assim com fé, aplauda rompendo limites e dizendo: nós vamos romper novos lugares no Senhor. É necessário que generais, gente corajosa, e nós estamos aqui em Franca há 20 anos. Deus nos fez conhecer essa localidade. Deus nos fez conhecer o ambiente espiritual dessa cidade. A gente via muitas igrejas, porém com muitos anos e sem crescimento. A gente via igrejas adoecidas. E por muitas vezes eu não sabia mesmo como romper os céus.
era muito diferente da cidade natal de onde eu vim, onde há multidões de pessoas convertidas, gente se rendendo o tempo todo. E eu cheguei aqui, percebi uma cidade muito seca, muito fria, muito estranha, e eu não via grande número de pessoas e multidões. Por que eu falo em multidões, amados? Porque só na presença do Senhor, são milhares, miríades e miríades e miríades só de anjos. Quando Deus é muito tremendo, Ele olha, Ele vê multidões, porém Ele é tão incrível que Ele te acha no meio da multidão. Fala assim: o Senhor salva multidões, mas Ele conhece o meu nome. Aplauda o Senhor. Ele conhece multidões. Então, muitas vezes nós barramos. Um dos motivos que a gente barra o crescimento é porque a gente fala assim: não gosto de igreja grande não. Acabou aquela coisa assim gostosa da gente ficar todo mundo juntinho. Amados, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa mente, vamos expandir e dizer: multidões venham ao Senhor, e o manto do Espírito Santo vai nos unir. Quem pode dizer comigo? Multidões venham ao Senhor, e o Espírito Santo e o Senhor Jesus vai pastorear cada um de nós. Vocês creem? Vocês podem crer? Porque nós temos uma mente tão limitada, tão pequena, que a gente barra o crescimento, que a gente diz: não, e lá, os pastores nem me percebem. Não, amado, esquece, não é a respeito de nós. Quando aquelas multidões viam que Paulo e Barnabé faziam milagres, começou a adorar Ele. Amados, mas a multidão é um perigo. O mesmo povo que te aplaude é o mesmo que te coloca na cruz. Nossa, gente, sinceramente, eu fiz 9 anos de programa de TV aqui nessa cidade. Eu nunca me envolvi com elogio das pessoas. Eu recebo, que bênção, ok. Porque às vezes a pessoa é tão ferida na alma, que às vezes fala assim: nossa, você está tão bonita. São seus olhos. Não aceita que você está bonita. Fala assim: eu recebo, eu estou bonita. A palavra diz que o coração do homem é provado pelo elogio que ele recebe. O que você faz com aquilo que te elogiam? Você se ensoberbece, você se acha o tal, ou você faz como os 24 anciãos que colocam a sua coroa aos pés do Senhor? Quantos podem dizer comigo: Senhor, tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor colocar na minha vida, cada elogio, cada perseguição, cada dificuldade, nada disso vai me barrar de ser um verdadeiro adorador. Nada disso pode nos barrar. Então, a multidão, as pessoas, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o artista gospel, porque usam o nome de Jesus. Agora, tem tantos outros artistas aí que são famosos, famosíssimos, mas eles mesmos falam: eu respiro o aplauso do meu público. Os meus fãs são o meu suporte, são minha estrutura. Quer dizer, aquela energia do público é tudo. O dia que alguém jogar uma pedra nele, ele cai. Mas nós que servimos a Jesus, nós que carregamos a unção dele, nós somos vasos de barro e ninguém vai nos idolatrar. Nós barramos, nós paramos, porque há uma festa ou uma celebração ao culto pessoal da pessoa. Mas Paulo e Barnabé aqui, eles foram veementes
Porque eles disseram: vocês estão focando errado, vocês estão achando que somos nós. Por que vocês veem o nosso estilo de culto? Porque vocês que estão nos acompanhando aqui já há um bom tempo, vocês não nos veem atraindo vocês para nós. Ai, pastor, você não acredita em posição de mãos? Você não... Amados, não é que eu não acredito, é que eu estou mostrando para vocês um caminho na contramão. Eu estou dizendo para você que você pode entrar na presença do Senhor e buscar a Ele, como eu posso entrar na presença do Senhor. E tudo que o Senhor quer derramar para você aqui agora, Ele está fazendo agora. Vai haver imposição de mãos? Vai. Dons foram ministrados sobre o outro, na imposição de mãos. Eu custo muito impor as mãos sobre alguém. E também não é qualquer pessoa que põe a mão na minha cabeça. Eu não sei o que a pessoa está carregando. Só que dia que foi? Quinta-feira, que eu impus as mãos aqui. No final do culto, eu impus as mãos, principalmente a nossa equipe pastoral. Nós estamos aqui com mais de 14 casais, sendo treinados e preparados. Um ano nós caminharemos juntos, para no final do ano, no aniversário da igreja, serem ungidos a pastores. E é praticamente assim a primeira vez que eu vou impondo mãos sobre eles. Mas onde eu coloquei as mãos, a unção que foi transferida é algo muito forte. É algo muito forte. Deve ser dado valor a uma imposição de mãos, a uma transferência de unção, porque isso não se conquista da noite para o dia. Mas não pode haver o culto, a idolatria, a fulano, a ciclano, porque é a respeito de Jesus. Fala assim comigo: eu sou vaso de barro. Vamos de novo? Eu sou vaso de barro. Então, amados, quebranta, baixa o nariz, para o Senhor te levantar como Ele quer levantar, para o Senhor mover como Ele quer mover. Não seja duro de coração, porque aquele que é duro de coração, de repente sofrerá um dano para se quebrantar. Então, Senhor, o Espírito Santo está nos chamando a um lugar de não ao culto próprio, não ao culto a si mesmo, mas um culto ao Senhor. Erga suas mãos a Ele, fala assim: Senhor, que eu quero viver, quero cultuar a Ti, quero ver o Senhor, quero colocar as minhas expectativas em Ti, quero colocar meus olhos no Senhor. E assim nenhuma circunstância vai me barrar, nenhuma circunstância vai me parar. Oh, levante os seus olhos ao Senhor. O Espírito Santo quer te curar, o Espírito Santo quer te tratar, o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida unção apostólica, unção de novas conquistas, romper novos limites, uma grande ousadia de conquista de território. E isso que veio para a nossa vida está sendo colocada sobre você. Não é sobre título, não é sobre pessoas, é sobre um comando do céu, levantando generais na terra. É o quanto você se posicionar, é o quanto você quiser. Eu desejo isso a minha vida inteira. Os meus pais falavam: minha filha, você não vai sair do quarto. Os meus pais falavam: Vaninha, desse jeito você não casa. Porque eu ficava escondida dentro do quarto. Eu falava: pai. Aí no final de semana me levava para a fazenda, só os bois me via. Aí eu falei: pai, durante a semana eu fico em casa. No final de semana você me leva para a fazenda. Aí ele: minha filha, o que é seu vai vir na sua porta.
E veio mesmo, né? Hoje está meu sogro, minha sogra aqui, que é testemunha, que a gente conheceu, namorou, noivou e casou em 55 dias. E aí eu tinha um segredo com Deus. Esse moço vai ter que me pedir em casamento. Tá aí os dois foi o meu sogro que foi falar com o meu pai para me pedir em casamento, porque o Marcos com o meu povo não encontrava. Meu pai, minha família são fazendeiros e eles saíam muito cedo. E aí o meu sogro foi lá pedir a minha mão em casamento, o meu pai, mas já, né, seu Rubens? Mas o que acontece, amados? Havia um acordo entre eu e o Senhor, porque o que eu carregava era um tesouro e precisava de alguém que realmente fizesse a vontade do Senhor, senão não daria certo. Isso aqui poderia não acontecer. Então, amados, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Essa unção, o Senhor vem trabalhando isso em nós há anos que nós estamos aqui. E aí, vocês prestaram atenção no texto que a multidão que bajulava, a multidão que aplaudia, a multidão que, eles, Paulo e Barnabé, de repente vieram alguns judeus cheios das trevas, cheios do cão, e começaram a enfurecer a multidão contra os apóstolos. Paulo já tinha apanhado muitas outras vezes, só que esse dia ele foi esmagado pela multidão. Ele foi arrastado para fora da cidade, largado lá, como te diz, morre, acaba de morrer aí. E Paulo tinha seus discípulos. Amados, quantas vezes você está na jornada da fé, você está na jornada espiritual e sofre embates, sofre lutas, sofre dores, tem embates, guerras. Para nós estarmos aqui, o nível de guerra, o nível de batalha sempre foi alto, sempre foi difícil, mas a gente tinha que resignar, tinha que recolher, tinha que falar: Senhor, nos mostra, Senhor, nos ajuda. Mas antes da casa de oração nascer, as trevas desceram na minha casa. Foram 3 dias de guerra, foram 3 dias de luta, e eu me vi, o meu filho mais velho já não morava lá, o Gustavo teve que viajar, o Marcos viajando também, e eu naquela casa enorme no meio da escuridão, o sol não entrava dentro de casa, e aquela potestade que dominava os ares desse lugar dizia: eu destruo, eu acabo com a sua vida, com a sua família. E dizia: não existirá casa de oração. E alguns dias antes o Senhor dizia: eu sou o leão da tribo de Judá, e eu piso na colina mais alta dessa cidade, e eu estabeleço a casa de oração. E agora eu estava prostrada no chão, como se tivesse apanhado de uma multidão, porque o mesmo povo que aplaude é o mesmo que te derruba, os mesmos que disseram que Jesus, seguia Jesus, foram eles que disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. E eu me vi espancada, eu me vi, é incrível, como se eu não tivesse mesmo força para levantar, e eu deitada naquele chão, e eu sem forças, e eu me vi naquele lugar. Aí o Senhor me mostrou esse texto, só que o Senhor não falou de unção apostólica, o Senhor falou que Paulo e Barnabé faziam a obra dele, que eles eram muito usados
pelo Espírito Santo, mas que a multidão e que a potestade daquele lugar fez de tudo para matar Paulo. Mas, amados, agora vocês precisam prestar atenção comigo. Vocês precisam prestar atenção comigo no que aconteceu. Ele foi jogado do lado de fora, mas rodeando os discípulos, levantou-se. Fala comigo. Rodeado pelos seus discípulos, Paulo se levantou e no outro dia seguiu em missão. Não, vocês não estão entendendo. Vocês me ajudem a pregar, porque eu não vou pregar sozinho. Fala assim: Paulo foi esmagado, foi perseguido, foi dado como morto, mas os seus discípulos o encontraram. Quando vocês estão entendendo o que é o poder da oração? E eles rodearam ele. Faz um círculo de oração aqui, amados. Vem homens. Só os homens, faz um círculo de oração. Fica alguém, quem que é do teatro aí? Fica alguém morto aí no meio. Faz um círculo aí. Não, Paulo. Alguém, vem aqui. Alguém, quem vai morrer aí no meio? Ficar dado como morto. Fica caído aí, machucado. Isso. Aí os discípulos encontraram ele dado como morto, reuniram e começaram a orar. E aí o que aconteceu? Os discípulos rodearam. E ele estava ali dado como morto, estava machucado, estava quebrado. E de repente Paulo se levanta. Aplauda o Senhor. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de nós nos reunirmos para orar. Esse é o poder que ele estava ali caído, mas os seus discípulos o acharam, os seus discípulos o rodearam. Quantas vezes você está sofrendo sozinho? Quantas vezes você está perdido sozinho? Quantas vezes você está na escuridão sozinho? Nesse dia que eu estava no escuro, de repente um apóstolo encontrou o nosso telefone e ele nos ligou. E ele começou a orar. Ele ficou 2 horas no telefone. E ele orava. E ele conversava. E ele dizia algumas profecias. E eu me levantei pela oração de um justo. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos ajudar uns aos outros. Você pode estar caído, você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode estar sofrendo perseguição da sua própria família, você pode estar sendo deixado de lado, talvez uma indiferença tão grande a respeito de você. Agora mesmo, nesses dias aqui, nós enviamos convite aqui para as igrejas locais, conversamos com os pastores e dissemos: vai haver uma unção, que essa unção, amados, é algo para a conquista de uma cidade e não de uma igreja. Nós não recebemos praticamente nenhum retorno e nenhum telefonema, e nós ficaremos no nosso lugar. Nós não estamos aqui para defender bandeira dessa igreja, nós estamos aqui para defender o reino de Deus. Não há uma fala. Eu lembro um dia que eu fiz uma entrevista no maior jornal dessa cidade, e
notícia, eles são sensacionalistas. E eu falei sobre a mulher submissa, a mulher dentro do lar, a mulher que é auxiliadora do marido. E a entrevista, ela foi tão rica, tão maravilhosa. E o jornal colocou lá, pastora fala que mulher deve ser submissa. Amados, a cidade caiu matando em cima de mim. As mulheres vieram contra mim. E eu, de início, tentei rebater. Falei, não vou mexer com isso não. Vou deixar quieto. Mas o que me chamou a atenção é que nenhum pastor, nenhuma liderança se levantou. E pessoas que têm voz no jornal, pessoas que têm condições de ir lá e dizer, peraí, o que vocês estão dizendo contra ela não está certo, porque ela está falando o que a Bíblia diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Agora, amados, a palavra submissão, inclusive estava lá na entrevista, não quer dizer que a mulher é boba, que ela é tapete, que o outro vai pisar. Submissão existe no casamento para os dois. Um vive submisso ao outro em parceria, em companheirismo, em acordo. E submissão é estar debaixo de uma missão. Cuidado com o homem que você vai casar, as solteiras. As que já casaram, se vira agora para transformar esse marido. Porque você não vai separar não. Porque submissão é estar debaixo de uma missão. Aí esse homem não tem missão nenhuma, é um banana. Então, amados, a Bíblia, ela é completa. A Bíblia é incrível, mas a perseguição veio como uma enxurrada, algo assim muito ruim, mas não houve uma fala de uma defesa, de alguém que fala assim, peraí, faz assim não, a Bíblia diz isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês, amados? Que veio essa unção sobre nós e nós não vamos levantar uma bandeira dizendo que somos melhor do que ninguém. Aliás, não somos maior do que ninguém. Nós estamos aqui para servir o reino do Senhor. Sabe, uma das coisas que barra o crescimento é a igreja crescer, a igreja se levantar e ela começar a se achar que é mais empoderada do que a outra. Menos. Nós não somos melhores do que ninguém. Os apóstolos, eles sofriam perseguições. Então coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, fala, Senhor, abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós queremos implantar o teu reino. Nós queremos nos levantar, mesmo que nos batam, mesmo que nos persigam, mesmo que nos pisoteiem, mesmo que haja humilhações. E o Senhor diz, no meio dessa humilhação, no meio dessa perseguição, Paulo viu o milagre e ele se levantou e no outro dia seguiu em missão. Olha para mim, amados, em nome de Jesus, ouça o que eu vou te dizer. Não deixe nada te barrar. Quem tem propósito vai seguir em missão. Quantos creem que o Senhor te levanta, que o Senhor te sustenta, que você vai viver milagres sobrenaturais? Então, erga sua mão e fala, Senhor, eu quero os milagres sobrenaturais. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero o poder de Deus. Eu quero a obra do Senhor. Eu quero o teu milagre. Aleluia! Sejam fortalecidos no Espírito. Sejam renovados na alma. Sejam alegres no Senhor. Para que nenhuma circunstância barre você. Nada vai nos parar. E essa unção apostólica, essa unção, Jesus carregava a mesma.
Foi por isso que ele pôde transferir para os seus discípulos: eu vou e vocês vão fazer obras maiores. Mas os apóstolos são somente aqueles que viram ele. Oh, amados, sabe o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurados são os que não viram e creram nele. A gente não viu e creu. Ontem foi incrível, um dos momentos de manhã aqui com o apóstolo Valdir, e ele terminou falando algo incrível, que ele vai muito para Jerusalém, para Israel, e ele estuda muito a cultura de lá. E uma das coisas incríveis que acontece é quando um judeu vai na casa do outro, ele deixa um sinal se ele vai voltar naquela casa. Ele pega o guardanapo, se ele não gostou, se ele não quer ser convidado novamente, ele embucha o guardanapo, amassa ele e deixa em cima da mesa. Ali ele está dando uma mensagem: não me convide novamente, porque eu não gostei da comida, eu não gostei do jeito que eu fui tratado aqui. E ele amassa o guardanapo e deixa ali. Quando a pessoa gosta do jeito que foi recebido, quando ela fala: uau, que honra, como foi bom estar aqui, ela pega o guardanapo que ela usou e dobra ele em 4 e deixa certinho. Não, enrola ele num tubinho assim e deixa ali perto do prato. Aí ele está dando uma mensagem para aquela família: eu gostei de estar com vocês, podem me chamar novamente que eu vou voltar. Aí, amados, Jesus ressuscita, entra alguns discípulos lá e saem correndo e fala: Jesus não está lá. Aí Pedro vai lá verificar, e quando ele entra no sepulcro vazio, ele nota um detalhe: que o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus estava enrolado e colocado no canto. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu gostei de vir aqui e eu vou voltar. Aplauda o Senhor. Eu gostei. Mas Jesus veio aqui para sofrer, Jesus veio aqui para morrer, Jesus veio aqui para sacrificar, Jesus veio aqui para, meu Deus, dar a vida dele em favor de nós. E ele gostou, e ele quis. Ele disse: eu cumpri minha missão, eu tenho propósito. Fui perseguido, fui machucado, fui ferido, me colocaram na cruz, mas nada vai parar a minha missão. Eu estou voltando. Quantos estão esperando Jesus voltar? Ele está voltando. E ele reuniu numa sinagoga, olha a unção de Jesus. Ele ficou 40 dias no deserto e ele foi sustentado pelo Senhor. Ali ele foi tentado, e vocês já sabem, conhecem essa história, se não leiam lá. E aí ele desce e ele vai para uma sinagoga. Isso está registrado em Lucas 4, a partir do versículo 14. E olha só, gente, o que ele diz aqui: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito quando ele veio do deserto. Prestem atenção na palavra, por favor. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O próprio Jesus leu Isaías 61.
Aí ele termina esse texto e diz: a profecia está se cumprindo. Ele estava lendo a respeito dele. E eu quero, em nome de Jesus, que nós, a igreja de Franca, todos os nossos líderes, todos os nossos voluntários, todos vocês que estão chegando na casa, possam hoje dizer a respeito de nós, a respeito dessa casa, está se cumprindo a palavra. O Senhor nos ungiu para proclamar as boas novas do Evangelho. Você foi decepcionado? Você se entristeceu, você se perdeu, ficou muito tempo sem até frequentar por causa que não encontrava um lugar. Quantas pessoas chegam aqui e elas ficam assim: a qualquer momento esse pastor vão derrapar na casca de banana, a qualquer momento eles vão caiar, porque isso aí não é verdade. Eu fazia esse programa de TV e aí um dia a secretária do governo aqui, do prefeito, ela era cristã. E ela estava lá, o prefeito estava com vereadores, secretários, numa mesa enorme. E o assunto daquele dia era se eles assistiam o programa daquela mulher que era crente, do cabelo grande, morena, tal. E ele falou assim, gente, aí eles conversando e ela servindo café. E ela ouviu a conversa deles. E eles diziam assim: mas eu assisto ela porque eu fico doidinha para minha esposa passar na sala, ver se ela presta atenção naquela mulher. Aí, outro falava assim: sabe por que eu assisto ela? Que eu falo assim, gente, ela vai escorregar na casca de banana, qualquer momento ela vai dar um fiasco tão feio, e eu vou rir bastante. Então eles ficavam esperando que horas que eu ia escorregar, que horas que eu ia envergonhar o Evangelho. Glória a Deus, esse dia nunca chegou, porque eu abria minha boca e o Espírito Santo falava e o Espírito Santo movia. Um dia o presidente como chama, bem? Da CIF me ligou e aí ele falou assim: como que você me mandou chamar na empresa dele? E aí ele chegou e falou assim: como que você coloca 600 mulheres naquele hotel sem dar café, sem dar comida, sem dar nada? E outra coisa, eu fui lá no Ricardinho, que é o dono da TV, e perguntei para ele como que essa mulher fala, onde que ela lê as coisas que ela fala. E aí o Ricardinho falou assim: olha, a gente coloca a câmera na frente dela e ela começa a falar a palavra de Deus. E ele me chamou lá e ele falou assim: prega para mim, fala para mim, eu quero que você pregue na minha frente, porque eu vou acreditar que você não leu o que você está falando no programa. E aí eu comecei a falar, esse homem começou a chorar e ele disse: eu quero experimentar o que você tem. A semente foi plantada naquele coração, mas o Senhor está nos levantando para anunciar as boas novas. E foram tantos anos de programa e sem ver muitos frutos, mas chegou um dia que o Senhor disse: vocês estão diante de um pomar onde os frutos estão prontos. Entrem para dentro desse pomar e comecem a colher milhares e milhares de almas para o Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Que muitas vezes você olha e não vê o fruto, mas ele vai brotar, a colheita vai vir, o Senhor virá. E nesse tempo todo não foi fácil. Aqui na quinta-feira as pessoas falam assim: ah, pastor, a gente não te vê muito chorar. Não é bom você me ver chorar, é muito doído, é uma dor muito forte. Mas um dia eu entendi essa dor, eram os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, e eu chorava pelo Espírito Santo. Teve um dia que eu deitei no tapete do meu quarto, e esse choro durou de 6 da manhã a 8 da noite. Amados, por que eu estou falando isso? É porque a gente sofre perseguição, sofre luta. Teve dias que Paulo foi dado como morto, mas ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e o Senhor ungiu ele.
A unção vai te levar aonde você nunca iria. Você vai fazer o que nunca faria e vai ter o que nunca teria. A unção do Senhor. Aleluia! Então, em nome de Jesus, que essa igreja se levante, que você se levante, que os pais de família se levantem, que as mulheres se levantem, que as crianças se levantem, que o Senhor mova nessa cidade de forma sobrenatural. Olha para a pessoa que está do seu lado, 2 a 2, cante com ele. Quem já pensou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Olha aqui, onde a glória do Senhor estiver, algo diferente do Senhor. Hoje o pastor Josias falou comigo, ele me mandou um áudio agora no final da tarde. Pastor Josias, aqui, esse aqui, ó, do violão. Aí ele estava com o filhinho dele no carro, sentado atrás na cadeirinha. Quantos anos tem o Enzo? Vai fazer 5. 5 anos tem o Enzo. Aí ele falou com o pai assim: ô pai, a nuvem está andando. Aí o pastor falou assim com ele: ai, onde, meu filho? Cadê a nuvem? Eu falei: não, lá na igreja. Não foi isso? Fala. E aí ele falou: a nuvem está andando lá na igreja e lá tem muito poder. E lá tem muito poder. Aí ontem nós recebemos a unção aqui, as pessoas vieram nos cumprimentar. Aí a Daniela, né? A Daniela Nonato, ela subiu, ela chegou na igreja com muita dor de cabeça e parece era uma enxaqueca, porque leva dias para isso sarar, às vezes tem que ir para o hospital. E antes do culto, ela foi atacada por essa dor de cabeça. Enfim, mas ela resistiu, ficou aqui o culto. E aí ela subiu aqui para poder nos cumprimentar, abraçar a gente. E ela desceu. Na hora que ela desceu, ela não tinha mais nenhuma dor de cabeça. Vem cá, na verdade, dá um tchauzinho aí. A câmera pega ela ali, ó. Aí mostra ela, dá um tchau aí. Tá vendo? Isso aí, ela. Tá vendo, amados? Não foi mãos de homens, foi a unção do Senhor. Aí vem uma criancinha hoje e fala: pai, a nuvem está andando. Aonde? Lá na igreja. Lá tem muito poder do Senhor. Então erga bem alto as suas mãos. Você é a casa de oração. Não é aqui esse endereço. Você é a casa de oração. Oh! Eu vou no teu nome. Eu me levanto no teu nome. Eu vou na tua unção. Todas as cadeias sejam quebradas e destruídas da sua vida, e você possa encontrar no Senhor a vida com abundância. Você vai servi-lo, você vai adorá-lo. O temor estará no seu coração. O pecado não terá mais força na sua vida. Doenças vão embora. Doenças vão embora, enfermidades vão embora, espíritos malignos vão embora. Nada pode prender a vida de um adorador. Então, tem alguém que está aqui hoje e quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Veio e fala: isso está queimando no meu coração. Está entregando a vida a Jesus? Então levante bem alta a sua mão. Quem mais? Glória a Deus, com sua mão erguida. Quem mais? Glória a Deus, está entregando sua vida a Cristo. Gente, quem mais? Glória a Deus. Mais alguém entregando a vida ao Senhor? Vamos orar com essas pessoas. A gente quer encontrar com vocês no lounge do lado esquerdo, que a gente quer dar um presente para vocês. Vamos orar com eles. Senhor Jesus,
eu entrego a minha vida e o meu coração somente para Ti. Me perdoa, me lava com Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Vamos aplaudir o Senhor por eles.